Então, vamos lá. Bom, estamos ainda na introdução do livro A Caminho da Luz, e a introdução é um condensado de informações que a gente não pode deixar de apresentar, de conversar sobre elas. Até pelas nossas inconsciências, né, que temos sobre a vida real. Muitas vezes a gente não dá o devido valor à proteção divina, não damos apoio à ciência, que a divindade está presente em nós, e com isso a gente deixa de dar o devido valor à espiritualidade maior que age junto de nós, mesmo estando por nossa conta, nosso progresso, a nossa trajetória, por nossa conta. Eles deixam a gente agir e trabalhar, mas sempre é aquele caso do trem, né? Quando você é pai, você senta lá no último vagão e deixa o filho lá na frente. Se tiver algum problema, você vem e ajuda. A espiritualidade é mais ou menos assim, ela está ali sempre presente e sempre amparando. A gente vai ver isso aqui nessa nossa trajetória. A gente falou aí do écran, só que em francês é écran, né? Écran. Esse écran, ele de certa forma, uma projeção do nosso passado, né? Que está numa tela mágica, vamos dizer assim, num telão, mostrando a história da humanidade, descrevendo o que é a humanidade nesse fio inquebrantável, que amarram todas as ações humanas, onde coloca todas as ações dos tempos que viveu a sociedade, a comunidade. Então, esse fio é como se fosse ligando o nosso presente ao passado e ao futuro. Então, rumo ao infinito, como está aqui, ó. Vê-se então, fio inquebrantável, que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Gente, o infinito, nossa vida eterna, né? Rumo à nossa eternidade, que já temos, que já somos eternos. Mas aqui está falando no trajeto, na ascensão a esse infinito, né? Que seria a nossa perfeição moral e espiritual. Esse é o grande foco, né? Da nossa intenção de poder progredir. Aí, nesse seguinte parágrafo, nós vamos ter sobre as línguas e os povos. Quem faz a leitura para nós, só para a gente fortalecer o pensamento do Emmanuel junto com a gente aqui, junto com nossos posicionamentos também. Quem pode fazer a leitura? As raças são substituídas. Esse parágrafo. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Então, está falando de 3 condições: raças, línguas e povos, né? O que a gente atravessa aí.
na nossa evolução. A metamorfose aqui das raças, das línguas, dos povos, como será? Raças são substituídas pelas almas, e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. A gente vê que as raças, elas deixam de existir a partir do momento que a humanidade, a humanização chega nas criaturas. Aos poucos, vão sendo colocados os valores das almas, e não simplesmente das raças, das distinções raciais. E a gente tem, inclusive, hoje, grandes movimentos, né, com relação a isso. As línguas são formas de expressão que caminha, né, no caso, para a expressão única da fraternidade, do amor, esse para onde a gente está caminhando. Então, são formas, né? As línguas são só formas de expressão, né? São códigos que nós usamos para nos comunicar e nos aproximarmos, porque nós estamos caminhando para a fraternidade e o amor. Agora, os povos são somente partículas, membros que estão dispersos da grande família universal, né? Trabalhando para o estabelecimento da comunidade. Então, o que a gente está vendo aí no histórico da humanidade é exatamente uma condição que nós estamos locados para desenvolver a nossa proximidade, ou seja, a comunidade participativa, né, um com o outro, a unicidade divina, participarmos, encontrarmos a felicidade juntos. É isso que nós estamos fazendo. Aí está falando sobre os filhos mais eminentes, que está já situando aqui, Emmanuel, os filhos que já estão na suprema justiça divina do alto, para nos ajudar no universo. Então, nós não estamos sozinhos. Aqui é a prova que nós não estamos sozinhos. Estamos com a posição dos espíritos elevados, abençoados, e de vez em quando eles encarnam, né? Nas igrejas, nas academias terrenas, estão sempre presentes no orbe, ora no comando, ora na parte de representação social de uma comunidade. Então, a gente tem aí valores espirituais que já conquistaram a evolução para nos ajudar. Então, nós não estamos sozinhos, graças a Deus, né? Então, aquele que pensar que está sozinho, está muito enganado. Nós temos a participação da espiritualidade plenamente nas nossas vidas, no histórico da humanidade. Agora tudo acabou. Não, acabou não. A espiritualidade está aí, está nos ajudando, está nos amparando para que isso se efetive, para que se chegue no fim, né? E não permaneça na obscuridade. Alguma pergunta, alguma observação sobre esse parágrafo? Daniel, Sim. é engraçado, né? Porque a gente aceita tudo isso que está aí. A gente sabe que não só o planeta Terra, mas todo o sistema, todos os planetas, tudo está em constante evolução. Mas se a gente individualizar e procurar, nós somos muito críticos, né? Procurar o que está à nossa volta, a interpretação que a gente está é que está tudo errado, né? E ver essas 1.300 e tantas guerras que tem no planeta, fora essa guerra monstruosa, essa guerra que ninguém entende porque dois países evoluidíssimos no lado material, ricos, os dois países ricos, guerreando entre si, né? O homem caminhando para o individualismo, querendo sempre mais o materialismo, a espiritualidade fazendo um esforço excomunal, coisa para nos ajudar, e a gente está na mesmíssima, não querendo se melhorar, né? Apesar que a melhora tem que ser individual, né? Nós melhorarmos
individualmente, nós vamos melhorando o que está à nossa volta. Mas está difícil, não está? De você acreditar que esse planeta está caminhando para a regeneração, com tanto problema que tem. É isso aí. Mas faxina é assim mesmo, tem poeira, tem pó. Faxina tem aquele que não quer sair do quarto. É desse jeito. Infelizmente, para colocar o planeta numa situação melhor, vai ter que ter ações, né? Mas, porém, teremos resistências. Essas resistências que nós falamos aí dos cernes, né? O cerne que é bom, o cerne que é ruim, a casca grossa, né? Então, depende muito das ações individuais e coletivas, né? Porque representantes como de um país de expressão, o que ele pode fazer é através do medo, através da imposição, né? Isso gera realmente desconforto social na humanidade, né? É o que nós estamos atravessando. Mas tudo vai dar um fim útil, feliz, né? Ô, Podemos até ter Daniel, consequências difíceis, mas nós vamos chegar a algum lugar, né? então, vendo a fala do Laércio, mas assim, se a gente perceber, né, se a gente pensar um pouco melhor, é exatamente para que isso mude que nós estamos tendo a consciência de que está ruim, porque sempre teve ruim. Antes, muitos, né, se a gente pensar, for buscar a história, século passado, os séculos passados, as coisas eram bem piores. E era uma pequeníssima minoria que fazia esse questionamento. E hoje nós já estamos fazendo na grande maioria. Por isso que a gente diz que está pior. É porque todos nós questionamos. Antes a gente não questionava. Antes a gente se acomodava. Achava que era tranquilo. Achava que era tranquilo a mulher ser inferior. A gente até concordava com isso. Então, se nós estamos questionando hoje, Laércio, eu entendo que não é porque está ruim, não. É porque está realmente melhorando. É isso que o Daniel falou, que eu acho interessante, a questão da faxina. Nós, a grande maioria, o povão está questionando e está dizendo que está ruim, que está pior, não está pior, não. Está muito melhor, porque nós estamos tendo condições de questionar. E quando a gente questiona, a nossa responsabilidade é bem maior. A nossa visão de vida é bem maior, assim que eu vejo. E a gente, exatamente por isso que a gente está tendo aqui, temos essas informações, né? A gente fica desconfortável mesmo, mas a gente fica desconfortável porque a gente tem uma vida pregressa, né, que nos faz sentir desconfortável. Mas é porque está a hora da mudança, é a hora da gente pensar, pronto, foi, agora é a minha vez de fazer o meu melhor. Eu entendo assim. Perfeito. É porque nós estamos num momento do despertar da consciência, né? Então, todos nós estamos olhando os fatos com outro olhar. Apesar de termos resistências de mudanças, ainda conservarmos nos ideais ou ideologias que criamos, não ideais, mas ideologias que nós montamos nas nossas mentes, e a gente realmente tem resistência, cria condições de reação, né? Mas é isso aí que está acontecendo, é sinal que tem um sinal bom de mudança, de melhora da humanidade. A maioria realmente está começando a ter consciência. São os indícios da regeneração, da transição planetária, né? Perfeito. Tá. Então vamos lá, na tela mágica, para conversar um pouquinho aí, ó, tem alguns que são ledores. Pode ler aí, Amaro. A goela tá boa aí? O Perim tá lendo aí, mas está fazendo um esforço. Ele está operado, gente, do maxilar, dos dentes. Ele não pode ficar blá blá blá, não, senão ele vai Coitado. complicar o lado dele aí. Então, vamos lá. Deixa ele falar mais, não. Né, Perim? Manda bala aí um de vocês aí. Na tela Claro. mágica Fica quieto. dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas em tudo e sobre todos
irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Você já pensou, Amaro, se fizesse um filme sobre esse parágrafo? Como que seria bacana? Um filme, de 10 segundos, 30 segundos. Seria espetacular, né? Para a gente ter uma noção. O que O que eu acho muito interessante nisso aqui, Daniel, é que se a gente realmente tivesse a todo instante essa crença de que quem está no controle sabe o que está acontecendo, a gente não ficaria tão angustiado igual a gente fica às vezes. Porque tudo que está acontecendo está sob controle, ou seja, não tem absolutamente nada fora. Ou seja, e quem está no comando realmente é competente para comandar. Então, é só questão da gente confiar mesmo. Então, e fazer a nossa parte, é lógico. Não é só confiar e deixar o barco à deriva, né? Ou seja, é a gente confiar que esse primeiro ponto aí, tem competência para estar no lugar onde está e a gente fazer bem a nossa parte. Exatamente. Até os vermes estão sob controle, estão dentro das leis divinas, amparados e fortalecidos, né? Então, nós não estamos, imagina, numa condição de pensamento, de desenvolvimento, imagina como que é a proteção divina, né? Como que é essa iluminação do alto. Às vezes nos ofusca, né? Ofusca porque a gente é tanta luz que a gente nem sabe definir como é. Mas tudo está sob controle, tudo está dentro dos conformes divinos. E, Daniel, acho que não é que nos ofusca, porque se a gente for analisar bem, o que acontece? Os reinos mineral, vegetal, estão absolutamente em harmonia. Por quê? Porque eles são regidos pelas leis naturais que são, ou seja, Deus comanda e tanto os animais irracionais quanto os minerais e as plantas, realmente eles não são rebeldes igual nós somos. Por quê? Como eles não têm livre-arbítrio, ou seja, eles estão em absoluta harmonia. O problema é que nós, que temos o livre-arbítrio, De queremos consciência, né? sempre que as coisas aconteçam a cada um do seu jeito. Esse que é o grande problema. Porque se nós submetêssemos, assim como os animais se submetem à lei de Deus, se nós chegássemos a um ponto de, opa, quem está no comando tem competência, então deixa eu fazer bem a minha parte, que o equilíbrio vai se restabelecer. Agora, o problema é que a gente quer que as coisas sejam cada um do seu jeito e não quer fazer a parte que lhe compete de acordo com as leis naturais. Então, daí que surge todo esse desequilíbrio e insatisfações. Mas se a gente tivesse um pouquinho mais de confiança, a gente estaria muito mais tranquilo. Exato. Os reinos inferiores, assim a gente diz, né? Porque, na verdade, eu não considero tão inferior assim, porque realmente Deus está ali, Irracionais, né? irracionais, ou sem ainda o desenvolvimento da consciência, né? Eles estão sob proteção direta. Ali está Deus presente nas ações, no controle, na estabilidade. Digamos que o mundo inferior é estável. É estável. Agora, a nossa participação hoje na consciência é instável. Por instabilidade, porque está por nossa conta. Nosso pensamento, nossas ideias é que estão tomando frente.
E a partir daí a gente, aos poucos, diminui as mãos, né? Que nos carregam e nos carregaram sempre, as mãos divinas nas nossas iniciativas. Então, é como uma criança, né? Na criança, você que pega na mãozinha, você que leva, você que troca a fralda, a Carol aí. A pessoa faz tudo isso. Então, praticamente a criança tem que só aceitar e receber o carinho. Nós aqui já somos adultos, já estamos na adolescência, vamos dizer assim, vem a rebeldia muitas vezes. Comparadamente, é assim que é a nossa existência, né? Aos poucos a gente vai vendo a participação sublime de Deus em nós e a gente vai realmente facilitando as coisas. Então vamos lá, de novo, continue, Mário, mais um parágrafo. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Então, o que os nossos irmãos conseguem perceber aí nesse parágrafo? Os pobres olhos nossos não podem ver particularidades. Daniel, Sim. não podem ver porque nós não queremos ver ou nós não estamos ainda, nós não aceitamos. Nós não queremos ou se nós não aceitamos é que a gente tem consciência, né? É uma atitude, é o livre-arbítrio. Mas parece mais como não queremos ver, porque consciência a gente tem, né? Acredito eu. A gente não está no ponto assim de falar assim, ó, eu vou mudar, eu não quero ser mais assim. A vontade nossa ainda não tocou. Você falou essa adolescência aí, decisão, porque nós temos dúvida? É decisão nossa, né? Você tem que decidir. Pois é, mas na adolescência a gente não tem certeza. Nós estamos nessa fase de não definição? Sabe ou não sabe? Nós estamos passando, Tem digamos, certeza? estamos saindo da adolescência, nós estamos na adolescência, querendo chegar à maturidade. Nós estamos nessa fase. Então nós temos dúvida. Então, a gente ainda acredita no mundo das ilusões, a gente está numa caixa de brinquedos, com os nossos brinquedinhos, e a gente aposta muito nisso. Né? Por isso que nós não mudamos, nós não decidimos. O problema nosso aqui é de decisão, né? Porque tudo está na nossa mão, tudo está na nossa frente, o fio de luz está na sua frente. Então, a gente precisa tomar decisão. Interessante, com essa segunda parte desse parágrafo, ele nos conclui, né? Porque por isso que ele não nos desampara, né? Então, sempre ligando esse fio de luz, sempre nos dando intuição, sempre nos mostrando o caminho, justamente por isso, né? Nós estamos ainda naquela fase transitória, né? Exatamente. Interessante, viu? A gente tem sempre Deus e os espíritos iluminados, próximo da divindade, aos espíritos sublimes, estão sempre à disposição para nos ajudar. Quem quiser, sempre está ali a presença deles. Essa é uma característica dos espíritos superiores. Eles estão irradiando por toda parte. Eles não estão situados só num local. A gente pensa, o espírito tal está localizado tal. Não, ele está agindo, sim? Daniel, mas eu acho que eu vejo o seguinte: imagina a situação de Jesus quando ele ia ser crucificado, quando ele já ia ser crucificado. Qual que é a atitude dele? Que seja, Pai, afasta de mim esse cálice.
mas Uhum. seja feita a sua vontade. E no final ele fala, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o grande problema nosso é que a gente não tem ainda a vontade e nem a coragem de nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus. Porque se eu tivesse a capacidade de falar, oh, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não, o que eu iria temer? Uma cruzinha, uma flechada, alguma coisa? Ou seja, o problema nosso é que a gente não confia, a gente não tem essa certeza ainda de que quem está no comando tem a competência para administrar as nossas vidas. Lógico, sempre considerando que quem fizer bem a sua parte, porque é outro negócio. Não adianta eu querer fazer bagunça e me entregar nas mãos de Deus, que não vai consertar as merdas que eu faço, né? Mas eu acho que isso aqui, ó, é como se a gente estivesse lá na cruz e falando, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas com a consciência de ter feito o que realmente precisava fazer. O problema é que as ilusões estão sempre nos puxando, né? Sempre nos engastanhando. Na Estão verdade, é a sempre... gente que se atira, né? Não é elas que nos puxam, a gente É, dá um jeito de arrumar argumento para cair na gandaia, ou seja, para fazer o que a gente sente prazer em fazer, né? exato. O que é a ilusão? A ilusão é aquilo tudo que é perfeito, que está na nossa frente, que a própria natureza é perfeita, mas nós nos encantamos com o perfeito sem saber a essência dele. Então, nós queremos desfrutar daquilo que nós estamos vendo, percebendo, né? É lambuzar com sorvete. Você podia chupar o sorvete de boa, tranquilo, mas você não, você quer passar na cara, quer passar em toda parte, né? Então, aí é que está o problema. Nós nos colocamos frente às paixões humanas, às ilusões, e nos colocamos como ilusões, de fato, né? É aí que nós precisamos mudar, ver a essência das coisas, a importância das coisas. Eu não condeno hora nenhuma as coisas materiais. As coisas materiais, elas são aí para nós laboratórios. Laboratórios. Se você souber lidar com elas, não explode. Agora, se você não souber, explode. É uma mistura química. Então, a partir do momento que você dá o devido valor nessas coisas, saber qual o sentido delas e você não ter posse sobre elas, porque está ali somente para o nosso uso, né, para a evolução, aí a gente vai pensar diferente. Pensamos muito diferente. Daniel, eu acho engraçado, tudo isso justifica, né? O homem, eu concordo com você, nós necessitamos dessas escolas, são os bens materiais, para a gente chegarmos onde precisamos chegar, o progresso, né? O progresso está na lei divina, está na lei de Deus. Mas o ser humano é muito prepotente, certo? Você falou em Deus aí, o homem é muito dono de si, quanto mais ele sabe, até tem uma historinha, né, que o cara estava estudando medicina, né? E ele desconfiou que ele era Deus. Quando ele formou, ele teve certeza que ele é Deus, né? Certo? Então, o homem é prepotente, sabe? Tem uma brincadeirinha que fala também assim, uma historinha curta, que os cientistas se reuniram, né? E falou, Deus, nós não precisamos mais de você. Você já fez a sua parte, daqui para frente é com nós, os homens, né? Nós já sabemos, nós fazemos até a vida do barro, né? Aí eles pegaram o barro e falaram assim, quer ver? Vamos fazer uma demonstração. Aí Deus parou e falou assim, um minuto. Falou, o quê? Esse barro é meu, faça o seu. Você diz, tudo vem de Deus, né? As bênçãos de Deus, nós não aceitamos isso, certo? Nós somos materialistas demais. Os vícios que você falou que a gente tem aí, de tudo, né? Os excessos, né? A bebida, as drogas, é tudo para inebriar a nossa mente, a nossa consciência. Nós não temos essa consciência plena, né? Que precisamos ter. Nós não seguimos as leis de Deus, sabe? Tá tudo aí prontinho, é só seguir. Mas o homem fica inventando, inventando. Vamos ver onde vai dar isso.
Tem um amigo que fez pós-graduação, Sim. PhD, né? E ele teve um conflito muito grande com ele mesmo. Ele se achou mesmo acima de Deus. Ele Eu se acredito. achou acima de Deus. Ele falou para mim. Eu falei, não, você está brincando. Não, se achou acima de Deus. Eu fui dar Eu fiz um conselho para ele, estudo. acho que não resolveu muito, não. Eu fiz um estudo hoje de manhã em outro grupo, certo? E eles falaram justamente que a gente cria vícios, né? Certo? De inebriar a nossa mente, né? Certo? Eu estou procurando aqui. E a gente se encontra não é um aniquilamento, é num estágio, né? Que a gente passa a ter pouca inspiração, passa a ser pouco receptivo, parecemos vasos furados, que tudo que entra vai embora, parecemos ser vasos envenenados, que nada nós aceitamos, nada, tudo que vem, certo? E isso torna a gente um ser humano mais difícil de conviver, de se relacionar, inclusive consigo mesmo, criando um pensamento igual você acabou de nos falar, da pessoa deixar de acreditar em Deus. Nossa Senhora, coitada dessa pessoa. A vida torna muito mais difícil. Vamos lá, então, gente. Vamos. Paulo, lê para nós aí, Paulo. Vamos lá. Passaram as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro da sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra, para o morticínio e para a destruição. Daniel, eu vou ler o próximo, porque eu acho que o próximo ajuda a entender o Eu ia te falar. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Uhum. E aí, Paulo? Tá vendo coisa extraordinária? O que aconteceu com os tempos? Né? Isso é uma Inquietação. fotografia, verdade, uma fotografia mesmo, sanguinária, vaidosa, né? É uma tristeza, mas é de fato a nossa história. É de fato, infelizmente, o que aconteceu, que a gente continua aprendendo e uma boa parte ainda não entendeu. Todo castelo uma hora cai, né? Todo castelo uma hora cai. E realmente foram muitas mudanças que aconteceram na vida da vaidade, né? Das pessoas, daqueles que se encontraram no poder. E isso realmente foi a transformação. É o histórico desse fio aí que nós estamos colocando, é um retrato dessa história todinha, né? Mostrando que não adianta, você vai ter uma situação diferente, vai mudar. Uma hora você está no poder, outra hora está como escravo. É porque as reencarnações resolvem muito bem isso, né? Sempre a gente fala aqui que a morte é uma das coisas, não, é a coisa mais importante que nós temos. O indivíduo não continua no poder, ele perde o cargo da vida, do momento que ele está. Então, a morte, ele muda esse ponto, né? Nós temos um quadro num planeta aí que vai mudar com a desencarnação, né? Aqueles que estão no poder acham que não vão morrer, né? Vão desencarnar, todos vão desencarnar e aquilo vai mudar. Por isso que nós temos que sempre acreditar na esperança, teremos um trecho difícil, mas tudo será mudado. Vai acontecer mudança, né? Daniel, nessas sucessões de gerações aí, nós temos um entendimento muito claro aí, né? Tudo passa, né? Tudo vai passar e tudo vai como se diz, reciclar.
Essa é a grande verdade da nossa existência, né? Gente, eu Tudo vou sair do passa. ar um pouquinho. Vou sair do ar, porque meu celular está acabando a bateria, eu não vi. Mas daqui a Tudo pouco eu volto. passa. Tudo passa. Com certeza, tudo passa. E graças a Deus passa. Até o determinismo, né? Determinismo não. O determinismo do homem não é um determinismo, as ações humanas, né? Agora, o amor é o que vai determinar tudo isso. Sempre é a lei universal, sempre é a lei que devemos atingir, que é a do amor e do bem. Essa é do universo. Então, nós estamos inscritos dentro dessa lei universal. Então, tudo estamos caminhando nas nossas gerações, na nossa terra, é exatamente voltado para esse bem comum, né? Por isso que nós, na transformação do planeta agora, nessa passagem para a regeneração, é o bem que vai ser o foco, né, das preocupações. Daniel, Sim? fico imaginando aqui quando o Emmanuel escreveu isso aqui, ele deve ter passado pela mente dele o que aconteceu com ele há 2000 anos, né? Quando Sim. quando ele teve frente a frente com Jesus, teve a oportunidade, teve o minuto decisivo de que ele poderia ter mudado completamente a história dele, e, no entanto, enquanto a esposa dele, que era a Lívia, sem ter o contato visual com Jesus, só pelo fato de ter curado a Flávia, a filha dele, ela se converteu totalmente, enquanto ele, frente a frente, ouviu dele aquelas palavras e decidiu continuar no seu orgulho, no sua vaidade, com o, o poder que ele achava que realmente o Império Romano tinha. Então, está aí, ó. 2000 anos depois, você nem vê falar mais no Império Romano como império, lógico, né? Então, quando ele escreveu isso aqui, ele falou: puxa vida, eu faço parte dessa história. E ele, sem dúvida, teve uma contribuição muito grande com essas mudanças aqui, né? Que a partir do momento que ele decidiu mudar, ou seja, ele levou quase 2000 anos para chegar onde ele está hoje, né? Enquanto ele poderia ter, naquele momento ali, ter dado uma guinada na vida dele. É tal negócio, né? Isso está acontecendo com a gente também. Quando a gente lê um texto desse aqui, a gente lembra das nossas burrices, né? Ele fez isso, ele olhou aqui, ele só pôde falar dessa forma porque ele tinha essa experiência. Ele só Ué. falou com bastante conteúdo, justamente porque já vivenciou. É igual você dar um conselho para alguém que está com depressão. Tem gente que chega lá e fala para a pessoa que, não, calma, tudo passa, mas ele não sabe o que é uma depressão, porque não passou. Só quem passou por uma depressão sabe dar um verdadeiro conselho, porque realmente é sufocante a depressão, né? É interessante, Então, vendo vocês falarem, eu estou aqui refletindo para variar mesmo. E eu estou sempre pensando é positivamente, importante. achando que nós estamos sempre bem, entendeu? Apesar de eu não esquecer da fala do Amaro, eu sempre lembro das falas do Amaro. E é muito bom, né, para puxar minha orelha. Mas, assim, quando a gente está estudando, a gente está lendo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica vendo, fica olhando a história, né? Nós estamos aqui nesse momento, a doutrina espírita está dizendo que a gente tem que se interiorizar, né? Não é olhar o que já passou. Até mesmo porque a gente nem quer saber muito do que nós passamos, mas a gente sabe que a gente tem várias situações difíceis na nossa vida e que nós ainda estamos tendo nossas situações morais, a gente faz escolhas ruins, mas a leitura está nos mostrando uma história sangrenta, que já foi mais do que hoje, né? A gente sabe que, apesar de toda a ignorância do homem, de toda a vaidade, de todo o orgulho,
deles estarem se matando. E a gente ainda já questiona isso, né? A gente fala, gente, que coisa mais besta. Como é que eles estão se matando? Que bobagem, né? E antes a gente mandava os filhos da gente, porque era o orgulho da pátria, né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a fazer essas reflexões, a gente tem que fazer uma autorreflexão do que nós estamos vendo aqui, desse caminho da luz, porque a gente tem que estar iluminado para poder estar nesse caminho. Chegar lá, Então, né? não entendo que estamos pior. Entendo que quando nós estamos sofrendo, fazendo esses questionamentos, é porque nós estamos melhorando. A gente vai conseguir amar? Não sei. Mas a gente sabe que se não conseguir, a responsabilidade é bem maior do que há 2000 anos atrás, né? Quando a gente estava lá jogando pedra na cruz, que a gente estava aproveitando, né, a turba e jogando, né, apedrejando a mulher adúltera e etc. Então, assim, a gente tem que fazer essa reflexão com a gente. É um indivíduo, né? Assim, E, é um Francine, indivíduo que tem que mudar. eu só faria uma correçãozinha. Ao invés de estar iluminado, eu acho que nós temos é que fazer brilhar a nossa luz. Isso é iluminar. É isso aí. Porque Tirar a luz de trás, debaixo da candeia, né? Isso é fazer brilhar a vossa luz. É colocar ela na frente. Porque todos nós temos esse germe, então é fazer ele brilhar, fazer essa luz brilhar. É exatamente. O problema maior é que nesse caminho, Fran, a gente tem as barraquinhas, a gente quer sempre parar nas barraquinhas, né? E ficar o nosso tempo ali nas barraquinhas. A gente adora um comodismo, né? Nossa, vamos ficar por aqui, vamos pescar. Aí nas barraquinhas já tem a pescaria. Não, vamos para frente, não, vamos esperar um pouquinho. Aí a gente espera, né? Fica ali nas ilusões e tudo mais. Então, mas a misericórdia divina é tão maravilhosa que ela vem nos dar um puxão de orelha, nos dá, ó. Aí a gente vai, porque a gente tem que ir, né? Então, nós estamos nos conscientizando para a gente ir sem esse empurrão, né? Sabendo que precisa ir. Acho que a ideia é essa. A gente tem no caminho a natureza que está à volta do caminho, e a gente pega e monta as barraquinhas, a gente cria as barraquinhas. Então, quem fez as barraquinhas é o próprio homem. Ele constrói os seus barracos, constrói as suas ilusões com o perfeito da natureza que nos é dada. Então, a gente está do lado da perfeição, mas a gente cria condições de nos iludir e parar para tomar uma pinguinha, né? Vamos lá. Ô Paulo, continua aí eu posso falar uma coisa? Pode e deve. Eu fico pensando no exemplo do Públio Lentulus, lá há 2000 anos, que se ali não seria até a mudança, né? Não teria que ter esperado pela decadência de Roma tanto tempo depois, alguns anos depois, né? Algum tempo depois. Se ele tivesse, sempre que eu leio esse livro, eu fico assim, se ele tivesse ouvido, porque ele era um alto representante do poder, se ele tivesse ouvido a voz do Cristo, porque no sonho ficou muito claro para ele o que ele deveria fazer. O amigo dele, ouvindo o sonho, falou que ele tinha que olhar a condição dele, né? De encarnado, do orgulho, da raça, papapá, papapá. Agora, imagina se ele tivesse seguido o caminho do Cristo, tivesse ouvido. Não seria uma mudança completa, assim, não diria completa, mas ele seria um rebelde, né? No poder. Leila, para facilitar, é só você pensar no que Paulo fez, Saulo fez. Mesma coisa, só porque Saulo ouviu e atendeu o chamado. O Emmanuel, que teve pessoalmente com Jesus, não ouviu o chamado. Aí a diferença. Mas eu estou falando a consequência disso. Está falando as consequências na humanidade, da mudança. na humanidade encarnada, né?
no poder temporal ali, ó. Ele poderia não ter forças para mudança, mas ele poderia ter força para mudança de si mesmo, porque às vezes as consequências para ele, se ele tivesse adotado uma mudança para ele mesmo, ele poderia ter enfrentado situações diferentes, ser preso, de certa forma sacrificado, crucificado, e talvez tivesse até um outro quadro de demonstração aí nesse ecrã da vida, né? Mas talvez ele não tivesse dado conta de mudança. Eu te cito alguns casos, por exemplo, igual o Kardec, ele queria colocar a doutrina espírita como uma doutrina só, ele queria unir todas as religiões. Ele mesmo viu que não dava, porque não ia dar certo. As pessoas não estavam preparadas para isso. Aí ele decidiu ser uma doutrina a mais, né? Que foi a doutrina espírita, a revelação espírita. Mas ele poderia ter insistido, não, eu vou fazer isso acontecer, estava errado? Não, estaria certo, mas assim, de certa forma, seria um grande prejuízo, talvez, aquela atitude dele, né? Talvez a doutrina tivesse mais ainda empecilhos para avançar do que deixar ela correr naturalmente. Não estou dizendo que, no caso, o Publio Lento poderia ter feito diferente, né? Assim, ele poderia sim, e a história dele ser diferente, mas a história da humanidade talvez pudesse refletir alguma coisa de reflexão diferente, mas também o orgulho dele refletiu alguma coisa boa para a gente estar meditando aqui agora, da resistência dele. Ele sofreu mais por isso, ele poderia ter dado atalho na vida dele. Que a gente tem que saber que a nossa vida ela é individual, apesar do coletivo, ela é individual. Daniel, então, o que você faz, você responde por si mesmo. Daniel, é lógico que quem está no comando sabia o que ia acontecer, mas se ele de repente tivesse ouvido realmente o chamamento de Jesus, Jesus poderia não ter sido crucificado, porque ele tinha poder sobre Pôncio Pilatos, ou seja, ele era a autoridade máxima ali da Palestina. Então, poderia fazer uma diferença tremenda na nossa história se ele tivesse ouvido. Mas, é lógico, Jesus sabia que ele não ia fazer isso. Mas é tão interessante, Amaro, a tua fala, que me lembra que Jesus o tempo inteiro, você vê a história que nós tivemos acesso, o tempo inteiro Jesus está falando, olha, vocês podem mudar. No último momento, Pilatos sabia que ele era inocente, gente. Pilatos teve... Inclusive, tem a própria esposa do Pilatos mandou um recadinho escrito, falou, eu sonhei esse homem, ele é o Messias. Sai dessa. Mas ele não teve força para enfrentar o poder. Quer dizer, ele olhou e falou, ele fez tudo, pior que ele tentou, né? Ele fez várias tentativas, mas ele fazia as tentativas erradas. Ele tinha o poder para dizer não, ele é inocente, mas aí ele tinha as consequências que ele não queria ter. Só que ele teve as consequências piores depois. Então, assim, o tempo inteiro Jesus falou, vocês não precisam me crucificar. A humanidade não vai ser diferente, né? Foi ele que nos ensinou a ficar em cima do muro, né, o Pilatos. Pois é, o tal do lavar a mão, né? Ele preferiu ficar em cima do muro, falou, ó, nem para cá e nem para lá. E que é a pior escolha, né? A pior escolha. Você pode escolher até o pior, mas você tem que fazer escolha, você tem que se determinar. Foi uma atitude covarde, assim, na nossa concepção. Né? Até o último momento, né? Até o último momento. Amaro, com relação ao que você falou, poderia realmente ter mudado a história em algum momento, mas a resistência era muito grande. E talvez ele fosse até crucificado junto com Cristo, né? A gente não sabe da consequência do momento lá. A gente vê hoje movimentos aqui no planeta político, né? Social. A gente vê que realmente as artimanhas são muito grandes.
até dentro do movimento espírita mesmo, a gente vê tanta coisa, que a gente vê resistências. A gente pensa que mudou, aí às vezes vai ver, não mudou nada, aí volta aquilo de novo, sabe, com toda efervescência, porque não curou. Mesmo com a atitude de alguém que pudesse representar algo significativo, aquilo não alterou, aquilo não altera muito. Altera para ele mesmo, que ele fez. Para ele fez, ele se transformou, mas, assim, no contexto geral, a resistência é muito grande, né? A resistência é enorme, porque a gente governa o planeta em conjunto, né? São uma multidão de pensamentos, de encarnados e de desencarnados, então há ilusões, a transformação ela não acontece da noite para o dia, a consciência não se liberta assim porque teve um salvador à sua frente ali. Então, eu creio que a história está no passo certo dela, a humanidade vai evoluir assim, um com o outro, né? Igual nós estamos indo. Claro, se você quiser avançar, você pode avançar, mas a história da humanidade ela está num ritmo lento, porque ela é ainda lenta, a humanidade nossa terrena ainda é ilusória, ainda está no mundo das ilusões. Enquanto isso não desaparecer, a gente não tem um compasso certo, um compasso melhor. Com certeza, eu poderia ter influenciado, sim, em algumas mudanças, mas eu não acredito muito em transformação rápida de uma comunidade geral, não. Infelizmente, a gente Faz sabe disso. sentido, né? Se o próprio Cristo não conseguiu mudar a situação, ele era muito pequeno. Ele teria feito, né? Ele teria Saulo feito. foi preso. Então, Paulo de Tarso, né? Ele foi E preso, foi degolado, né? foi degolado. Então, talvez esse seria o fim de Emmanuel, né? Do caso Públio. Mas, assim, não tenha medo de morrer por isso, não, que a gente tem que tentar fazer o certo, né? Às vezes você fala alguma coisa, sustenta aquilo, vai levando, as consequências são muito ruins. Perseguição, isso é realmente desconfortável. Mas interiormente, para quem está fazendo, é um conforto imenso. A sensação de ter feito, a sensação de ter oportunidade de ter falado. Essa oportunidade, ele não teve, né? Públio Lento, ele preferiu ficar com a segurança dele. Talvez mudança não mudaria a história, mas mudaria ele. Vamos lá no finalzinho aí, Paulo. Fechar essa introdução hoje. Bom Vamos dia. lá. Dá para Bom dia. fechar. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Então, aí é o carimbo, né? Belo Tá demais, né, carimbado. gente? É o carimbo. isso aí. Jesus é Jesus.
Ele não passou na caminhada dolorosa das nossas raças, né? Mas ele trouxe a luz. Ele trouxe a luz de outros lugares, de outras paragens. Então, ele é o exemplo divino, né, que nós temos. Então, aqui é o fortalecimento da imagem de Jesus, da figura de Jesus, para todos os tempos. Jesus é o co-criador da Terra, ele é aquele que mapeou a Terra, aquele que fez acontecer todo esse orbe antes, né, na sua criação, antes de ter vindo, que foi muito, muito depois da criação, mas Jesus, desde o início da Terra, está ali arquitetando a Terra, arquitetando toda a natureza, todas as condições de desenvolvimento, de evolução, de todas as espécies, de toda a sua habitação. Então, tempo que a gente pode dizer, a gente sabe que Jesus esteve sempre conosco e estará, com certeza, sempre conosco. Nunca nos deixará. Nesses próximos capítulos aí, nós vamos ver a grandeza dessa criação, dessa cocriação. Veremos aí a importância em síntese da criação, do surgimento da própria vida no planeta, da organização planetária e das raças seguintes. Então, vamos nos fortalecer aí na concentração desses valores para que a gente realmente mude nós mesmos, a nós mesmos. É o que precisa. Senão a gente lê, vai para o plano espiritual sem mudança alguma, não tem efeito. É preciso que acordemos para uma vida real do espírito, né? Senão é só sofrimento, cada encarnação sofrendo mais, e aqui é a nossa libertação, né? A caminho da luz. Vamos lá, né, gente? Tá todo mundo animado aí? Super animados. Então, tá bom. Respondendo por todo mundo, eu estou animadíssima. Que bom. Vamos mudar, né, Leila? Vamos mudar. Vamos mudar, né? Porque fase não é o fim, né? Fase é só mais um ciclo que a gente vai para caminhar para frente. A fase agora está um pouco difícil, mas a gente tem que manter a mente positiva. Nós temos que lembrar, né, que, como o Amaro falou, é muito, né, o Amaro Laércio aí no início falou, a gente tem que lembrar que quem está no comando não é qualquer. Quem está no comando? As leis, elas são indestrutíveis, elas não mudam, então nós temos que seguir, né? Seguir esse caminho. Muito importante para a gente passar essa fase difícil é manter a mente saudável. Senão, como disse o a gente mestre, fica só tropeçando. Como disse o mestre, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, os ensinamentos do Cristo, que é o que a gente convive aqui, né? Nesse estudo, por exemplo, isso é inexorável. Isso aí é que é o nosso foco, né? Então, como diz o Daniel, vamos em frente, né? Não vamos Bora abaixar. trabalhar, né, Peninho? Bora trabalhar. Vamos entender a vida para que a vida seja melhor para todos nós. Né? Verdade. Então, termina a introdução. Vamos fazer o almoço, né? Vamos fazer o almoço. Muito obrigado a todos. A Amaro está com fome, esse frio dá fome, né, Amaro? E eu tô numa falta de ar, moço. Ar, moço. Moço, De ar, moço. Gente, ó, muito obrigado, Amaro, obrigado, Peninho, obrigado, Osana, Toninho. Né? Boa semana para todo mundo. Paulo, Obrigado pelo estudo. Nara apareceu. Bom domingo a todos. Obrigado, Flávia. Flavinha está quietinha. Estava só no mapa, por enquanto. A Jaque, a Ana Carol, Carolina, Edicélia, Inês. Gente, muito obrigado a vocês. Boa semana.
Boa semana para todo Tchau. mundo, gente. Beijão para Beijo. todo Com mundo. Deus. Tchau, tchau. 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 Carol,